Aleluia, cadê o povo pentecostal que gosta de adorar? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Neemias capítulo 1, versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos juntos? Jejuando e orando perante o Deus dos céus. Uma vez mais, jejuando e orando perante o Deus dos céus. Você que está nos assistindo através da TV Adig ou pela internet, para formar um contexto melhor, eu sugiro que você nos assista na mensagem anterior, que está disponível também aí na TV Adig. Nós narramos um resumo da vida de Neemias na última terça-feira. E só para formar um contexto, de forma resumida, este livro é um livro pós-cativeiro. Neemias estava na corte, no palácio de Suzã, que era o palácio de inverno do rei da Pérsia, Artaxerxes, nome difícil de falar, mas de repente vieram alguns dos seus irmãos, seu irmão e mais alguns lá de Jerusalém, da terra dos seus pais. E ao chegar ali, Neemias pergunta para eles: como está a nossa cidade? Como está a terra dos nossos pais? E o relato que ele ouve é terrível, porque eles dizem: os que lá ficaram, porque muita gente foi levada e não voltou mais, os que lá ficaram estão em grande miséria e opróbrio. Diga comigo, miséria e opróbrio. Os muros da cidade foram completamente destruídos e as portas foram queimadas. Situação de derrota, destruição. Entenda bem que do cativeiro até este momento se passaram 142 anos. Diga 142 anos. Imagine aquela cidade completamente destruída. Zorobabel havia empreendido reconstruir o templo do Senhor, mas foi impedido, porque os samaritanos e outros povos que ali estavam em redor quiseram participar, e o povo judeu não quis a participação. O que eles fizeram? Mandaram uma carta para o rei, dizendo que o povo de Judá estava ali se preparando para se insurgir contra aquele rei. Então, o rei imediatamente lançou um edito dizendo: parem a construção do templo. Então o povo voltou para as suas casas, cuidar dos seus negócios. A cidade continuou destruída, os muros destruídos, e agora Neemias recebe esta notícia a mais ou menos 1.500 quilômetros de distância. Nós vimos aqui que, embora ele fosse levado, os pais dele provavelmente foram levados cativos, e ele nasceu no cativeiro. Mas os pais ensinaram a palavra para ele. E agora, 1.500 quilômetros de distância, na corte do rei, desfrutando daqueles privilégios, ele ouve a notícia da cidade e ele não se priva, ele não se prende, ele é tomado pelo choro. Ele é tomado pelo pranto. A Bíblia diz que ele se sentou. Quando ele se senta, significa dizer que ele não teve forças, porque ele viu que a situação da sua cidade era uma situação deplorável. Nós lançamos mão desse contexto de Neemias e o trouxemos para os nossos dias. Identificamos que, talvez pela capacidade que o ser humano tem, nós acabamos nos acostumando com a situação em que vivemos no Rio de Janeiro e no Brasil. E nós demos aqui um grito de alerta. Não é possível nós nos acostumarmos a uma situação em que pessoas são jogadas pelas valas, pela sarjeta, são mortas como alguém mata barata e chuta para o canto da parede, e isso não nos comove mais. Isso não mexe mais com a gente. Abrir o jornal ou assistir a um programa de televisão onde o sangue está jorrando, já não mexe conosco. Um cantor esteve aqui chamado Elion.
menino de Deus, cantou a voz linda, inspirado. E agora, há 2 dias, os jornais noticiaram. Ele estava lutando para manter a sua família, dirigindo Uber, que é o escape para muitas pessoas que não têm condições de conseguir um emprego melhor. E quando ele está saindo para o trabalho, ele é surpreendido e leva 2 tiros e está à beira da morte no hospital. Uma filhinha em casa, uma família desesperada, os jornais noticiando isto, mas a impressão que a gente tem é que ninguém se comove mais com isto. Olhem, a Bíblia é um livro extraordinário. Tudo que está escrito na Bíblia é para o nosso ensinamento, é para o nosso crescimento. E Neemias, quando soube da situação, ele tomou uma posição. E eu quero crer que Deus está nos convocando, Deus está nos convidando como a DIG para assumirmos uma postura. Eu sei, e hoje eu passei o dia temeroso. Eu disse, quase que eu liguei para o pastor Eliseu para saber se eu falaria sobre esses assuntos, pastor. Porque eu sei que há crentes que participam indiretamente dos recursos que são adquiridos através da destruição e morte dos nossos jovens e adolescentes. Eu poderia ir um pouco mais, mas eu estou falando devagar para não entrar num território melindroso. Todavia, eu não posso me furtar a dizer aquilo que o Espírito colocou no meu coração, embora com todo tato, porque eu sei que há pessoas aqui que têm parentes que estão envolvidos lá, mas há um homem e mulher de Deus, independentemente do grau de parentesco, é preciso haver em nós o sentimento de santidade e de indignação contra aquilo que é abominação diante de Deus. Pastor, seja mais claro, serei. No dia em que, como pastor e pregador desta palavra, eu tiver que negociar a Bíblia para agradar a A ou B, no dia em que eu tiver que silenciar e não falar contra o pecado que cheira mal diante do Eterno, é porque chegou o dia do Senhor Deus me recolher aos céus. Eu não vou negligenciar a palavra do Senhor e quero pedir a esta santa igreja, noiva de Jesus, não negligenciamos aquilo que a Bíblia nos ensina. Derramar sangue é algo que é abominável diante do Senhor. Derramar sangue mancha a terra, atrai a ação de demônios. E é por isso que às vezes não entendemos porque a nossa cidade tem sido tão marcada pelo desprezo e pelo opróbrio. Nós não podemos nos levantar contra pessoas, e esta não é a nossa guerra. Mas nós precisamos entender uma coisa. Nós fomos levantados como igreja. E o Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero crer que Deus vai trazer para o Rio de Janeiro, para a Ilha do Governador, um tempo em que pais de famílias poderão sair das suas casas para trabalhar sem serem alvejados por tiros. Eu sei que eu estou falando sobre algo que aí no seu coração você diz: pastor, isto é utopia, isto é quimera,
Isto é ilusão. Isso não existe, pastor. Nós estamos aqui bradando o que entendemos ser a verdade sobre a palavra de Deus. Deus quer que os nossos filhos tenham um tempo de paz e tranquilidade para estudar, se formar, crescer, formar famílias. Eu sei que tem pais aqui que estão me ouvindo, estão entendendo o que eu estou dizendo. Nós contamos a história da ratoeira. E eu estava correndo por causa do tempo, não tive muito tempo para poder explicar. Mas a história da ratoeira é exatamente o comportamento de pessoas que dizem assim: graças a Deus eu moro bem. Entro na minha casa, fecho a porta, mando aquecer a comida no micro-ondas, ligo a TV e posso desfrutar do aconchego do meu lar. O que eu quero mostrar para você é que Neemias tinha tudo para ser esta pessoa, egoísta, ensimesmado, voltado para si, sem nenhuma preocupação com o que estava acontecendo na cidade dos seus pais. Mas o que vemos aqui não é isto. É alguém que se inquieta e se incomoda com a dor do outro. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Evangelho não é tanto sobre receber, senão sobre dar. Nós recebemos de graça e precisamos passar adiante de graça. Nós precisamos exercer a nossa autoridade como igreja. E precisamos nos inquietar. Porque se isso não dói no nosso coração, Deus não poderá interferir nesta realidade. Desafio, filho. Mas Deus só levanta pessoas com as quais Ele possa contar. E ele olhou e disse assim: levanta Neemias. Levanta Neemias. Tem gente que está entendendo o que nós estamos dizendo. Levanta Neemias. Pastor, então o senhor é o Neemias? Não, criatura, entenda. Neemias aqui é a dig. Neemias aqui é a dig. É cada congregação dentro da visão de Neemias. Nós precisamos nos incomodar e nos inquietar com a situação que está à nossa volta. E como é que a gente faz, pastor? Chora, chora, porque chorar é bom e é importante. Tem gente que diz: homem não chora, homem que não tem Deus. Porque todo homem que tem o Espírito Santo de Deus não tem vergonha de chorar. Chora. Chorou, lamentou. Precisa fazer uma coisa agora: orar e jejuar. Vamos melhorar, jejuar e orar. Vamos dizer? Jejuar e orar. Nós estamos num período de 30 dias. 3 de julho a 3 de agosto. No dia 2 de agosto, nós teremos aqui uma vigília. Teve alguém que já gostou e disse aleluia. Nós teremos uma vigília. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai nos orientar, vai nos conduzir, vai nos mostrar o que fazer. Mas pode ter certeza, o mundo espiritual será impactado, porque a dig vai clamar, vai bradar, vai orar e vai mudar. Pastor, eu não creio. Tudo bem, capitão. Deus tenha misericórdia de ti. Quem está acompanhando as mensagens sabe do que estou falando. Tem gente que não crê e por isso não vê. Eu prefiro acreditar. Acredito num Deus que é poderoso. Acredito no Deus do impossível. Acredito no Deus que muda situações. Acredito num Deus que mudou a Colômbia e pode mudar a ilha do governador também. Agora ouça. Eu fiquei olhando para a oração de Neemias. Escute o que eu vou dizer. Se você pegar Neemias capítulo 9, Daniel capítulo 9 e Esdras capítulo 9, você vai encontrar 3 capítulos com 3 orações com aspectos semelhantes. Por isso que eu digo,
tudo que a gente precisa aprender está na palavra. Você fala, pastor, mas eu queria entrar nisso, porque, na verdade, eu não quero entrar nessa campanha. Tem muita gente orando, mas não recebe, porque não aprendeu a orar na Bíblia. Tem muita gente que ora durante muito tempo e não recebe a bênção, porque não ora de acordo com a palavra de Deus. É preciso orar de acordo com a palavra do Senhor. Quando nós oramos de acordo com a palavra de Deus, a nossa oração ganha peso. Então o que nós vamos fazer hoje? Rapidamente. Alguns pontinhos que eu anotei aqui, para a gente olhar a oração de Neemias e aprender com ele. Nós vamos pegar uma cola com Neemias. Isso me faz lembrar do pastor Oswaldo Silva. Eu já contei essa história aqui, mas eu gosto tanto dessa história. Ele contou em 98. E eu guardei essa história que eu achei muito, muito interessante. Ele disse que estava passando por um período na vida ministerial dele, que ele enumerou 23 grandes provas. Ele escreveu, irmã Ana Paula, 23 grandes provas. É muita prova para um pastor. E a igreja que ele estava vazia, era assim virada do ano, e ele ia passando pelo corredor, e tinha uma irmãzinha, essas irmãzinhas do coque, essas irmãzinhas de oração, que eu aprecio tanto, porque a minha mãe foi uma mulher que orou a vida inteira, joelhinho de camelo, e aquela irmãzinha estava orando, e aí ele passou, ele disse que estava sem assunto para orar. E quando você está sem inspiração para orar, a melhor coisa que você faz é colar do lado de alguém que está orando fervorosamente, e você vai concordando. Sim, Senhor, é isso aí que eu queria falar, mas estou sem graça de dizer. É isso mesmo, Senhor, é isso, o que o teu filho falou agora, eu também estou falando, eu concordo com ele. Você vai concordando com a oração. E ele passou quando viu aquela irmãzinha, a mão assim, e ela orando. E ele disse, eu vou pegar carona nessa oração. Colou do lado dela. Aí ela orando e dizendo, Senhor, tem misericórdia. E ela foi intensificando a oração, e ele ali do lado, e as lágrimas escorrendo, descendo assim, batia no banco e corria para o chão. E ele disse, meu Deus, que oração intensa. Mas em dado momento, aquela irmãzinha, na sua ânsia, no seu desespero, na sua angústia, na sua dor, ela diz, oh Deus, deixa de ser ruim, me abençoa. Deixa de ser ruim, Deus, e me abençoa. Você fala, pastor, é uma blasfêmia. Nós temos um Deus tão tremendo, que Ele tem a capacidade infinita e maravilhosa de decodificar a oração. Quando você manda algo, Ele diz, eu estou entendendo para além das palavras. Eu entendo o coração, eu leio o coração, eu sei o que está na mente. Tem gente que entrou aqui muito preocupada. Não é revelação, não. É constatação. Você entrou muito angustiado. E você gostaria de fazer essa oração hoje. Deus, eu estou te orando há tanto tempo. Deixa de ser ruim, me abençoa. Deus ouve a nossa oração. Deus ouve o nosso coração. Eu vou falar. Eu vou falar, Priscila. Eu vou falar. Eu estava vindo no carro, irmão. E aí falando um negócio com Deus. Eu vou dar esse testemunho para a glória do Eterno. Aí viu conversando um negócio com Deus. Deus assim, assim, assim. Você às vezes não tem ideia como é que é a vida de pastor. Eu querendo sair para vir para a igreja, e alguém no telefone, pastor, mas eu preciso falar. Eu digo, fale, mas eu estou indo para o culto também, para a igreja. E eu estou vindo ali, conversando com Deus. Quando eu estacionei o carro, que eu disse, aí estava uma irmã, de novo, as irmãs do coquezinho,
as irmãs do mistério. E ela disse: pastor, eu estou aqui desde as 18 horas esperando o senhor chegar. 7h29, 1h30. Eu pensei comigo, deve ser alguma ajuda para esperar tanto. O raciocínio da gente é rápido, eu estou abrindo o coração. Ela disse: não, é porque eu tenho uma palavra de Deus para lhe dar. Aí o que é que ela falou? O que eu vinha conversando no carro. Tem gente que acredita. Tem gente que acredita ainda, porque é crente. O Deus a quem servimos é um Deus que sonda o nosso coração. Nós pregamos sobre isto. É um Deus onisciente, é um Deus onipresente, é um Deus onipotente, é um Deus que sabe da nossa necessidade. Você imagina, eu dei um abraço nela, de Deus te abençoe, santa. E eu já subi aquelas escadas, cheio de alegria, cheio de ânimo, porque vale a pena orar, vale a pena clamar, obreiros, vale a pena chorar. Mas vamos examinar a oração de Neemias aqui rapidinho. A primeira coisa que a gente vê nessa oração de Neemias, deixa a Bíblia aberta aí, é que no versículo 4, nós notamos um alto grau de empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro. Olha o que ele diz no versículo 4. Eu ouvi as palavras, as notícias da minha cidade, assentei-me e, vamos dizer forte, assentei-me e chorei. Fiz o que mais? Lamentei por alguns dias, tem limite o lamento, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos ouvir a oração de Neemias? Vamos. Então ele dobra os joelhos e diz, se fosse hoje, talvez ele orasse assim: Senhor meu Deus, eterno, grande, tremendo, magnífico, tu que andas perante os montes, perante as montanhas, transcendente, imanente, grandioso. Neemias chega e vai direto ao assunto. Diz assim: ah, Senhor, isso é oração de crente. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha aqui, olha aqui. Não é pecado você orar: Senhor, abençoa. Senhor, abençoa o pastor Ed. Senhor, abençoa. Abençoa o pastor Marcos. Senhor, abençoa. Abençoa, 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 Senhor. Abençoa. Mas o que é abençoa? Nós precisamos aprofundar mais a nossa oração. E onde é que a gente aprende? Na Bíblia. Então, ele começa a orar reconhecendo a soberania de Deus. O que ele está dizendo aqui? Deus, eu estou falando com o Senhor, porque o Senhor é o soberano do universo. Quando eu digo isso de Deus, eu estou afirmando no meu coração a palavra dele, e isso gera fé em mim. Tu és o eterno, tu és o soberano, tu és o juiz das supremas causas, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel. Quando eu falo desse Deus soberano, eu estou excluindo os deusinhos com D minúsculo. Não é Maria, não é Paulo, não é Pedro, não é Sebastião, não é São Cipriano, São Bartolomeu. Não, é o Deus grande e tremendo que você está orando. Primeira coisa, ele reconhece que o Deus é soberano. Segunda coisa, versículo 5, leia comigo. Ele diz: Senhor Deus dos céus, grande, terrível, grande, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Guardas o quê? O conserto e a benignidade. É um Deus que guarda alianças. Olha, preste atenção para isso,
porque é muito profundo isto. Você trata com alguém, com um ser humano, ele pode falhar. Quando você trata com Deus, ele não falha jamais. Pastor, é simples, mas é poderoso. Então, tudo que a Bíblia diz que eu tenho, é promessa de Deus, e eu tomo posse. Deus diz, tu estás debaixo das asas do Altíssimo. Eu digo, então estou protegido. Nenhum mal vai me suceder? Não, porque Deus é comigo, eu reconheço isso. Tem socorro para mim? Tem. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. De onde? Que Deus é esse? O Deus eterno. Eu olho e digo, Senhor, vale na minha frente, é prova, é luta. O que é que eu faço? Salmo 23. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não precisa ficar com medo algum, porque eu estou contigo. Mas o que mais, Senhor? Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ouça o que eu vou lhe dizer. Nós ainda, como igreja, como a DIG, ainda não conseguimos viver e experimentar tudo que Deus tem para nós. Teve alguém que teve coragem de dizer amém? Levanta a mãozinha assim. Por fé, diga, Senhor Deus, nós somos a tua igreja. Diga, tudo que o Senhor tem para nós, como igreja, tomamos posse e já te louvamos, porque tu és fiel e tu não falhas nas tuas promessas. Quem pode adorar o Senhor dizendo aleluia? Aplauda bem forte ao Deus eterno. Ele merece glória, honra, louvor, exaltação. Outra coisa, eu estou indo rapidinho por causa do horário, estou de olho no horário. Versículo 6. Neemias não descansa, nem dá descanso a Deus. Olha, o nome disso é perseverança. Perseverança não é você ficar repetindo a mesma coisa sem pensar. É você conversar com Deus sobre o assunto. Alô, pais. Alô, pais. Eu sei que há pais aqui que têm filhos que estão correndo sério risco. Eu sei que há pais aqui que não dormem até que o mover do trigo da porta se dê. E perceba que é o filho ou a filha chegando. Ei, Deus está te dizendo claramente, quer ver o milagre de Deus na vida do teu filho? Entra no mistério de Neemias. Tem gente que está acreditando, eu louvo a Deus por isso. Pastor, mas eu já orei. E eu vou de igreja em igreja, de ciclo de oração em ciclo de oração. Ora por mim, ora pelo meu filho. E Deus está dizendo, eu quero ouvir a sua oração. Você. Neemias, a gente lê o texto aí pensa assim, Neemias dobrou os joelhos, orou, falou com o rei liberou e foi tudo certo. Foram 4 meses, 120 dias, orando e jejuando. 120 dias. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero, com todas as veras do meu ser. Você quer a salvação da sua família? Você quer a salvação da sua família? Está com medo de levantar a mão? Quer a salvação da sua família? Persevera na oração diante do Senhor, dizendo, Deus, eu não abro mão do meu filho, eu não abro mão da minha filha. Fique com raiva dos demônios, diga, demônios, recebe aí a espada de fogo. Começa a guerrear. Ele persevera. Deixa eu dar um pulinho aqui em Lucas capítulo 18. Rapidamente, abra na sua Bíblia. Olha essa história que Jesus conta aqui. É uma parábola, chamada aqui de parábola do juiz Iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O que é isso? Perseverar em oração. Orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo,
Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, o juiz não era correto, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos, palavra do Senhor, que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o homem, porventura achará fé na terra. É isso aqui. Isso aqui daria outra mensagem, mas eu quis apenas reforçar sobre a perseverança. Bate na porta. Meus irmãos, tem a oração das 3, tem a oração das 4, tem a oração das 5, tem a oração das 6. Você escolhe horário, porque 24 horas Deus está aguardando a sua oração. E Ele diz na sua palavra: eis que os meus ouvidos não estão agravados, para não poder ouvir. E nem a minha mão está encolhida, mirrada, para não poder salvar. Sabe o que Deus quer? Abençoar a tua casa, abençoar a tua família, abençoar a tua empresa, te fazer crescer, te fazer avançar, fazer com que você seja igreja. Mas o que Ele pede de nós hoje? Perseverança na oração, intimidade com Ele. O grande problema é que queremos tudo rapidamente. Fast food. Aperta o botão. É McDonald's. 3 minutos, está pronto. E com Deus não é assim. Deus fica sondando a nossa vida, olhando o nosso coração, dizendo: vai um pouco mais. Ora um pouquinho mais. Busca um pouco mais. Persevera um pouco mais, que eu vou fazer o milagre na tua casa, na tua família. Neemias ora, clama, busca intensamente, 120 dias. E o que acontece? Deus responde à oração. Eu vou resumir aqui, porque tinha mais 3 tópicos. Se Deus permitir, na terça a gente continua. Você gostaria que continuasse Neemias? Amém. O amém foi bom. Então observe, nós vamos continuar aqui, porque existe uma coisa que nós vamos entrar, que é confissão de pecados. Viu? Você fala: pastor, vai mexer com os meus pecados? Não, quem mexe é Deus, irmão. Eu quero dizer para você o seguinte: quem sabe você está orando bastante, mas não confessou. E Deus quer pedido de perdão. Vou só antecipar isso. Quando a gente peca no varejo. Vai no varejo. Quando vai pedir perdão, pede no atacado. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Aí Deus te fala: quais? Não, tudo. Já passa tudo. A borracha embaixo está resolvido. Eu pergunto: houve arrependimento? Não. Deus quer que você sinta e diga: Senhor, aquela maneira que eu me conduzi, eu sei que não foi agradável a Ti. Mas eu te peço, perdoa-me. Lembra-te de que sou pó e que preciso da Tua misericórdia. E aí você injeta a palavra, porque as Tuas misericórdias são a causa da gente não ser consumido. Deus ouve assim e fala: eita, isso foi forte agora. Viu, irmão Roberto? É o advogado que chega, aí apresenta a causa, dá o suporte com a lei, e o juiz não tem outra coisa a não ser dizer: está resolvido, absolvido. Nós vamos falar disso com detalhes, porque esses 3 capítulos falam exatamente disso. Confissão. Nós vamos ter o dia da confissão na ADIG.
Pastor, um dia inteiro de quebrantamento, oração e jejum, obreiros e obreiras disponíveis para conversar, para haver confissão. Irmãos, eu estou vendo uma revolução espiritual na ilha do governador. Eu estou vendo por causa da palavra. Por causa da palavra. Fique em pé para a gente orar. Ouça. Agostinho, ouça isto. Você que é pai, você que é mãe, principalmente. Foi um dos homens mais influentes da igreja. Mas pensa num camarada que era ruim, errado, mulherengo, beberrão. A mãe dele se chamava Mônica. E ela orou durante 30 anos pela salvação de Agostinho. Demorou. Mas no dia em que ele aceitou a Jesus, transformou-se numa potência nas mãos de Deus. E Ambrósio, o grande Ambrósio, diz, referindo-se a Agostinho, um filho de tantas lágrimas não poderia se perder. Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida, pai, mãe. Deus tem visto as tuas lágrimas. E as lágrimas que tu tens derramado estão sendo recolhidas diante do Senhor. Deus vai salvar, Deus vai restaurar, Deus vai trazer de volta, Deus vai recuperar, Deus vai agir, porque Ele tem prazer em abençoar o seu povo e a sua igreja. Se você tem liberdade com esta pessoa, segure na mão desta pessoa. Oh Senhor Deus, é a tua palavra ministrada esta noite, Senhor, gerando fé no nosso coração. Senhor, vai infundindo na mente e no coração de cada pessoa neste santuário a convicção de que o Senhor está buscando Neemias para este tempo. Cumpre o teu propósito através da DIG e exalta o teu nome. Enquanto nós cantamos, veja se ao seu lado há uma pessoa que ainda não tomou a mais importante de todas as decisões: receber Jesus como Senhor e Salvador. Convide esta pessoa para vir à frente. Educadamente pergunte para ela: você já recebeu Jesus? Já fez a sua confissão pública? Você que está afastado, afastada dos caminhos do Senhor, enquanto cantamos uma canção, saia do seu lugar. Jesus quer te receber hoje. Jesus quer zerar a tua conta e trazer de volta aquilo que você perdeu. Vamos cantar, meu povo. Enquanto cantamos, venha para Jesus. Venha para Jesus. Já está vindo a primeira vida para o Senhor. Você pode aplaudir por misericórdia, mas aplauda com gosto. É uma vida preciosa. Tem mais alguém aqui para voltar para Jesus? Eu estou sentindo, num culto desse tem mais gente aqui. Você está resistindo? Tem alguém aqui resistindo, sentindo Deus falando: é agora. Eu tenho 30 segundos. Tem alguém? Venha correndo, venha. Nos dê essa alegria. Faça isso por amor à sua alma. Deus te abençoe, viu, querido? Deus te abençoe. Você querendo vir é muito bem-vindo. Dá a mão aqui, Danilo. Diga assim: Senhor Deus, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Diz: perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Diga: Deus, muda a minha história para melhor e que eu seja um instrumento nas tuas mãos para a glória do teu nome. Coloca as mãos sobre ele, pastor João. Estenda as mãos. Pai querido, nós oramos pelo Danilo, Senhor. Ele acabou de confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Perdoa os seus pecados e escreve o seu nome no livro da vida. Firma-o na tua casa e na tua presença. Nós o entregamos assim no nome de Jesus
E o povo de Deus alegre e feliz diz: